tô dizendo, independentemente do resultado e de quem é torcedor e tal, um jogo bom de assistir. E ontem Botafogo e São Paulo e Botafogo, porque o jogo foi no Morumbi, foi outro jogo muito bom. 5 minutos já tinha gol, 20 minutos já tinha jogo virado, assim, uma loucura o que foi o jogo que aconteceu ontem no Morumbi. E acho que trazendo notícias boas pros dois lados, porque o São Paulino, quando viu o Alisson se lesionar, acho que pensou ali que, enfim, a temporada podia estar desandando e tal. Ok, não venceu depois do Alisson se lesionar. Mas acho que ontem fez um jogo muito bom. Ontem viu a volta do Calleri. Então, notícias bem boas, bem positivas pro torcedor do São Paulo. E do outro lado, acho que o torcedor do Botafogo, não sei, certeza, a lesão do Júnior Santos, o quanto deixou a galera meio... Porque no ano passado, quando não teve, em alguns momentos, jogadores importantes, sofreu. Não sei se em algum momento a lesão do Júnior Santos, a do Eduardo, deixou o torcedor assim mais aflito, e ver ontem a boa atuação deu uma aliviada na coisa. Cara, eu acho que não teve um sentimento de ferrou. Acho que o botafoguense ele tem noção que o elenco esse ano é, eu acho, pelo menos, mais encorpado do que o ano passado. Sem dúvida. O Júnior Santos, não é que ele tava mal, tá? Mas a fase dele já esteve melhor no ano. Então isso é o bom início do pontuar brasileiro também. era... No início do brasileiro, a Libertadores bota na conta dele. E, não, ele merece ser titular, ele se destacava, mas a fase não era espetacular como já havia sido. Coincidentemente, pós-renovação, né? Essa fase... Em especial no aproveitamento de finalização. Porque, por exemplo, a movimentação dele continuou excelente. Vários gols que ele perdeu... Vários gols que ele perdeu, ele gerou na movimentação dele, tu reparou? Só que aí chegava na cara do gol, ele perdia um gol bizarro, chutava em cima do goleiro. Quando ele chega no Botafogo, antes de ser emprestado pro Fortaleza, ele tinha essa peste de não saber chutar pra gol, né? Ele era bastante criticado por isso. Mas eu acho que não tinha um cenário de terra arrasada, acho que em nenhum momento com a lesão do Júnior Santos. Eu acho que a parada seria como que o Arthur Jorge ia mexer no time, já que tava jogando sempre com aqueles 4 atacantes ali. Pensou-se até um 4-4-2, colocando o Igor Jesus junto com o Tiquinho e tal. Mas o Botafogo não mudou muito desde o jogo contra o Inter, contra o Palmeiras. Contra o Inter também foi um jogaço. Eu vi ali um jogo bom, o Botafogo foi melhor e tal. Mas eu acho que não existia essa impressão de, pouco, ai meu Deus, seu Júnior Santos já era. Tanto é que o protagonista do Botafogo no último mês é o Luiz Henrique, que tá jogando um absurdo. Ontem jogou um absurdo de novo. E, assim, se fosse ele machucado, acho que já aí sim teria uma desconfiança ali. Mas, assim, de novo, o Botafogo jogou bem. Eu acho que o resultado foi justo. Segundo tempo, o São Paulo melhora. O Lucas Moura joga um absurdo. Nossa, joga muito. O Botafogo perde esse gol ali que tava claro, mas também teve um gol perdido do São Paulo. Cuiabá, cara, foi justo, o cara. Ferreirinha, né? Perdeu um gol também bem... Você vê uma virada fora de casa com 20 minutos, mostra uma força de um time que não se abala, né? Acho que o normal de um time tomar um gol no estádio adversário com 50 mil pessoas, torcida incendiando, com 5 minutos, jogar, né? é aquela baixada de ânimo. Mas o Botafogo conseguiu se estabelecer bem e conseguiu virar. Depois do segundo tempo, acho que também faltou perna, cara. Nos 30 do segundo tempo ali, o Botafogo não aguentava mais correr. Achei que o os caras se carregando. mexer. Tava Eu complicado. achei que o Arthur Jorge demorou a mexer. Também Isso é achei. um ponto, porque contra o Internacional, também acho que o Botafogo poderia ter vencido por um placar maior, mas também foi notada uma queda do Botafogo no segundo tempo, talvez física até, né? Isso tem acontecido com geral lá de E cima, aí tá? o ponto é o seguinte, tá chegando o agosto insano, porque vão ser 10 jogos. O Botafogo vai ter 10 jogos para fazer no mês. cara, isso que é loucura. Né? E tem que fazer. como o time vai suportar essa maratona? Ok, ele não tem grandes viagens, né? Por exemplo, o Flamengo vai jogar na altitude, vai para Bolívia e tal. O Botafogo tem jogo com o Palmeiras da Libertadores, que é do lado do Rio de Janeiro, né? Confronto com o Bahia, que também não é uma viagem longa, 1h30 de voo do Rio para Salvador na Copa do Brasil. Mas ainda assim vai ser uma sequência muito pesada e é um time muito intenso, principalmente do meio para frente. E acho que essa dosagem de minutagem aí vai ser importante. Eu acho que não vai ter jeito, né? Mas eu acho que como vai ser pra todo mundo. Vai ser Então, todo é mundo. isso. Eu acho que o brasileiro, ele vai acabar sangrando nessa hora. Da parte de cima, acho que só o Bota- acho que- Mas aí é o famoso elenco, né? Então, Mas na é hora dos de que é mais poupar, encorpado. Como que vai ser sofrer pra todo mundo? Eu acho que dos times que vão sofrer isso, o Botafogo é um dos mais preparados pra sofrer isso. O elenco do Botafogo é sacanagem. Sai Marlon Freitas e vem Alain. Sabe, o negócio dos sete muito primeiros, bizarro. dos 7 primeiros, os 3 que só tem uma competição são os que têm menos opções no elenco, né? O Fortaleza só tem, entre aspas, só tem a Sul-Americana, o Cruzeiro só a Sul-Americana e o Bahia só a Copa do Brasil. Então, assim,
Os outros 4, os 7 primeiros, acho que parando nos 7 ninguém primeiros, tem só o brasileiro, né? Ninguém tem só o brasileiro. Ninguém tem só o brasileiro. Mas dos 7 primeiros, os São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão vivos nas duas ainda. Então o agosto dos 7 primeiros para esses 4 vai ser muito puxado. E eu acho que muito puxado. O desafio agora vai ser o Botafogo entender o que vai priorizar, porque vai ter que priorizar. Vai ter que colocar um time alternativo em algum momento. Normalmente faz-se isso no brasileiro, né? Mas também vai ficar brigando lá em cima, 3 pontos da linha são iguais aos 3 pontos do final. Então, assim, vai ter que ser alguma... Que é uma distorção que só acontece no Brasil, né? Então, eu acho que vai ter que ser uma hierarquia de competição que o Botafogo vai precisar meio que deixar bem claro, gente. A gente tá abrindo mão de algum lugar aqui. Porque vai ter que fazer isso. Vai ter que poupar jogadores muito importantes em certos jogos. Não tem como botar o Luiz Henrique pra jogar todo jogo. Eu vi o quarto de Sola, você, o Simões e acho que o Otávio, pode ser? Não me lembro o terceiro. E o que o Simões falou é 100% verdade. É impensável qualquer time europeu poupar no Campeonato Nacional por conta da Copa local. Ou Copa do Rei, ou então, Copa da Inglaterra, ou Copa... Impensável. Só que Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na Copa do Brasil e, assim, eles não vão poupar nesse confronto. Eu acho que para Palmeiras e Flamengo, o brasileiro vai sangrar. Eu acho que pro fim de semana, por exemplo, antes do jogo da quarta-feira, é muito provável que os dois mandem times mistos ou um pouco mesclados, até reserva talvez para os seus jogos. Aqui? O Flamengo pega o Atlético Goianiense em casa, que é o lanterna do campeonato. Palmeiras pega o Vitória. Então, é muito provável que não tenha força máxima. Eu acho que o caso do Botafogo é diferente. Eu acho que ontem a comissão técnica, porque não foi o Abel, né? Foi o João Martins que foi para a entrevista. Acho que ele já meio deixou isso nas entrelinhas, assim. Agora, o brasileiro é mais fácil da gente recuperar. É difícil do Botafogo, cara, porque eu vejo assim pelo lado da torcida. Existe uma urgência de você ganhar um título. Cara, é urgência. O sentimento da torcida eu preciso levantar um caneco. Que, irmão, a parada é um jejum surreal. Teve o vexame do ano passado. Não é só o sentimento da torcida. Assim, institucionalmente é urgente mesmo. Não, então, é 95. O texto mas assim, e aí também até para projeto, né? Tem que ser. E aí, qual é a parada? Você abrir mão de uma Copa do Brasil é muito impensável. Que o Botafogo nunca ganhou. Mano, é uma parada, tipo assim, que teoricamente é mais fácil, que é muito teoricamente, mas de fato são menos jogos, mas sei lá, cara, eu acho que é um sentimento muito conflitante que vai ser qualquer que seja. Ponto, cara. Eu não sei se é mais fácil, não, cara. Sabe por quê? Não, mas numericamente é mais curto. É mais curto. Na Copa do Brasil você precisa de 8 jogos agora pra ganhar. No brasileiro faltou 19. Tudo bem. Cara, qualquer que seja a hierarquia escolhida, se o Botafogo escolher assim, a gente quer, a ordem é prioridade, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Ou a ordem é Copa do Brasil, qualquer que seja a combinação, vai ter crítica. Porque é muito difícil mesmo, não sei o que fazer. Tem que usar o máximo do elenco possível, mas vai ter que meio que assim, abrir mão de alguma coisa. Abrir mão, né? Eu acho que priorizar e preterir. Eu acho que essa realidade é uma realidade clara do Brasil. Só existe aqui. Nenhum lugar relevante do mundo o cara poupa no Campeonato Nacional por causa da Copa. Aqui tem uma série de situações. E como o Tite falou ontem, acho que ali ele foi um pouco ingênuo, né? No mínimo. Mas você tinha soluções de mitigar isso. Mas não vai fazer porque... a ideia do Tite foi diminuir estaduais, né? Na entrevista de ontem. A ideia foi diminuir, ou a ideia do Tite foi diminuir, e depois a do Matheus foi de alongar, que é uma ideia maravilhosa. De alongar o brasileiro, fazer o brasileiro o ano inteiro. O brasileiro começa em janeiro, em fevereiro. É que não é alongar no nível de datas, fazer ele ficar mais... no espaçamento. Começa, você poderia facilmente começar o brasileiro em fevereiro, jogos só os fins de semana, e já que tem que ficar o estadual, tem que ficar, porque o estadual é o ganha-pão da eleição da CBF. Bota o estadual no meio de semana. Daria pra fazer. Bota brasileiro em fevereiro, só fim de semana. No meio de semana você joga estadual. Que aí o clube quer jogar com o time reserva, ele joga. Quer jogar com o time titular, ele joga. Quer botar sub-20, quer botar criança de 11 anos de idade, ele bota. Aí problema. Mas não adianta. E também não é assim. O clube não... No próprio Campeonato Paulista existia lá uma necessidade de você ter jogadores
do time principal. Tudo bem, Então, tudo bem. Mas é que infelizmente tudo não isso é colocado assim. no regulamento. Mas é que tudo isso é distorções da politicagem. Por isso que eu falei, Concordo. o Tite, a fala do Tite é ingênua. É distorções de politicagem. Porque toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão e a decisão choca o que é melhor pro futebol e o que é melhor pra política, ela vai decidir pra política. Claro. Sempre. Ela não Sempre. tá preocupada com o produto. Entre o que é bom pro futebol e o que é bom pro voto dele, da diretoria, para eles continuarem lá, eles vão decidir pela política. Porque assim, eles não estão preocupados com o fato de, numa primeira rodada de retorno, muito provavelmente, um Flamengo e Atlético Goianiense, um Palmeiras e Vitória, esses jogos sejam disputados por equipes mistas. Eles estão pouco se lixando para isso. Para eles não importa. O que importa é atender aos interesses de federações. Quem deveria se importar com isso, sabe quem é? É quem, a partir do ano que vem, vai pagar quase 4 bilhões para transmitir o Brasileiro. A partir do ano que vem, que talvez possa até ser a empresa que eu estou trabalhando aqui, mas então serve também. Quem deveria se importar com isso é quem vai transmitir o Brasileiro do ano que vem. Por ter 5, 6, 8 rodadas com o time misto. Mas eles também não estão, parece que não estão nem aí, estão cagando para isso. Então, assim, é um problema, né? É um problema. Agora, o Botafogo, ele incorporou um elenco muito mais do que no ano passado. Tanto é que no ano passado, muita gente criticou, acho que o Laje, né? Criticou o Laje, porque botou o time, meio que deu uma Sul-Americana. virada de ombro. Era o Defensa e Justiça do primeiro jogo. Então, que deu uma de ombro lá pra Sul-Americana. O segundo também, mas é que o primeiro já... Que o primeiro era no Newton Santos. Foi em casa. Então, assim, muita gente criticou. Então, ao contrário do ano passado, eu acho que hoje o Botafogo tá mais encorpado. Acho que o Botafogo tá mais encorpado em termos de elenco. Cara, o Botafogo tem um lateral direito bom, o outro muito promissor. Na lateral esquerda, o Marçal se recuperando. Você tem 2 bons laterais esquerdos. O Hugo ainda tem o terceiro que é o Hugo. É que o Hugo tá meio desgastado. Exatamente. Ainda. Mas de zagueiro, você tem 3 zagueiros que estão rodando ali. Quer dizer, 2 que estão titulares, o Alter pode melhorar. Vai trazer mais um. Pô, do meio pra frente muita opção, cara. É muita opção. Mas Marlon Freitas, Tietchan voltou a jogar bem. Gregory, Alan e Gregory. Pô, 4 volantes bons. Bizarro. 4 volantes bons, tem o Cauê que tá chegando aí, entrou pelo segundo jogo já. Aí do meio pra frente, não tem o Júnior Santos. Você tem o Jefinho, se começar a jogar, é um bom reforço. Tá tratando uma infecção, né, nesse momento, então, Jefinho, quando voltar a jogar, tem um bom reforço. O Luiz Henrique voando. O Savarino pode fazer a ponta. Muito bom. O Savarino voltou a jogar muito bem também. Quer dizer, voltou da Copa América, tá jogando muito bem. Então o Botafogo tem muitas opções. Tem Tiquinho, tem Igor, que acabou de chegar. O Igor pode jogar também aberto um pouco se precisar. A parada o exemplo que você falou pra mim é muito claro. O ano passado, eu fui uma das pessoas que ficaram chateadas com o Laje poupando na Sul-Americana. Mas isso vem do desespero por um título. Porque você fala assim, cara, faltavam 3 jogos, tá ligado? Era uma semi, mais uma final. Era isso que faltava. E você vai abrir mão de uma parada que até outro dia o Botafogo tava sonhando. Cara, se você pega a promoção do Botafogo para a Sul-Americana de 2018 pra frente, é a campanha, queremos subir, nós vai ser... E agora, ano passado, abriu mão. Assim, é uma coisa que tudo bem. Óbvio que o brasileiro é mais importante. Mas é um troféu, mano. Acho que o Botafogo precisa desse ponto de partida. E eu sei, cara, o racional é diferente. Mas eu não sei se o desespero... Eu entendo que o desespero do Botafogo é maior pelo jejum e tudo mais. Mas eu acho que o ponto é, todos os times ficam nesse desespero. E mas aí é que é o mais difícil de tomar a decisão. Porque eu acho que ninguém é tão desesperado contra o Botafogo pra isso, diferente, né? Pô. Depois do passado piorou. Você quer ver um exemplo? Mas é porque eu acho que todo clube... Vou trazer pro meu lado, né? Quando o Grêmio, nos últimos anos, num geral, fora quando joga a Série B, disputa as 3 competições. Vou fazer o quê? Amarelinho. Tomou amarelinho. Disputa as 3 competições. E o Renato, todo tempo, abre mão do Campeonato Brasileiro. E toma porrada porque abre mão do Campeonato Brasileiro. E eu entendo que em algum momento vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, a torcida, ela sempre fica revoltada quando sente que um time tá abrindo mão de uma competição. Não, então, mas, por exemplo, se você coloca qualquer time... Porque uma coisa é, você tá em 10º no Brasileiro. Aí é meio óbvio. Não, então, Agora, você tá entre os 4 do Brasileiro. Mas eu não com sei. pontuação possível de ganhar e abrir mão, qualquer time vai ficar revoltado. Não, então, mas eu acho que não é qualquer time. Por exemplo, eu acho que, sei lá, irmão, pega os 15 maiores times do Brasil, tá? Os 15 não, os times que ganharam, que não estão num jejum bizarro de título. Uhum. Se eles estivessem na posição do Botafogo no passado, com
7 pontos de liderança no Brasileiro. Possibilidade de ganhar. E abrisse mão do Sul-Americana? Tu acha que o Flamengo ia falar... caramba, não pode abrir mão do Sul-Americano? E fala assim, pô, já é, pô. Entendeu o que eu tô falando? O Botafogo, a significância da Sul-Americana pro Botafogo é bem mais importante do que pra vários times. Pô. Um exemplo disso acho que é o próprio São Paulo. Vocês lembram a importância que o Casares e a direção deu ao Paulista de 21, né? Uhum. 21? Foi no Crespo. Por quê? Porque o São Paulo não ganhava nada desde 2012. Ele mudou a diretoria e ele falou, cara, a gente tem que ganhar alguma coisa. E deu uma importância absurda, até esgarçou o time. A gente criticou aqui que o São Paulo esgarçou o time no Paulista para ser campeão. Porque ele precisava gritar, é campeão. É um pouco disso. E a gente tá falando do São Paulo, né? Título pra caramba e tudo. Mas tava desde 2012 sem ganhar. E eu acho Os caras deram uma importância absurda pro Paulista para levantar um troféu. Tinha ali, sei lá, um São Paulino de 12 anos nunca tinha visto São Paulo ser campeão. Pô. Cara, em 2020... Então, assim, isso foi muito importante Em 2021 pro já São existia Paulo. essa pressão do Botafogo. Quando vira SAF, aumenta a pressão pra claro. você justificar um investimento bizarro. No primeiro momento não, né? Porque no primeiro momento a SAF do Botafogo era pra evitar que o clube falisse. Não, mas eu acho que em 2022 já existe algo assim, ó. Olha, vamos voltar, hein? Que era impensável Então, em 2021 depois que brigar. foi vendo que os investimentos eram constantes, eram bons, aí cresceu Não, esse mas movimento. a pressão de 21 pra 22 muda oficial, porque se não existisse SAF, o Botafogo ia subir pra Série A e falar, gente, a gente quer não cair de novo. Em 2022 fala, olha, vai ter coisa aí, então aumenta a pressão um pouco. Em 23, depois que acontece, com o investimento bizarro e com a pipocada histórica, irmão, a parada fica estratosférica. E eu acho que tá de um nível que só vai mudar, só vai ter um mínimo de tranquilidade quando levantar um troféu grande que não seja o Carioca. A verdade é essa. Vamos ver qual vai ser a decisão do Arthur Jorge nos próximos jogos, nessas decisões todas que ele tem que tomar, né? Eu acho que a Copa do Brasil, no caso do Botafogo, é o que vai sangrar aí. Eu acho. Eu acho que na hierarquia... Diferentemente de Flamengo e Palmeiras, que não vão poder poupar na Copa do Brasil, porque eles vão se enfrentar, que é um clássico. Mas também eu acho que depende do rival da Copa do Brasil. Então é isso. Se o Botafogo pega o Eu acho que é Flamengo. isso. E aí, Exatamente. Exatamente. É complicado. O Bahia já é bom jogão, filho. O negócio vai ser doido já. Aliás, o Bahia é o único time que ganhou do Botafogo no Newton Santos, né? Inclusive, assim, você vê o... Nesse campeonato. Nesse campeonato. Só pra falar, cara, assim, o nível de bola que o Botafogo joga, em vários momentos, chama muita atenção, cara. O segundo gol do Botafogo é uma pintura. É sacanagem, meu. O segundo gol é uma coisa linda, porque ela começa lá na meia esquerda defensiva e é só toque, pá, o Cuiabano aproxima, dá no Tietê, o Tietê abre pro Savarino, o Savarino devolve pro Cuiabano. Eu acho muito objetivo, cara, né? Assim, tudo assim. Pô, o Tiquinho também, o pivô. Então, e a jogada não tem ninguém ali fazendo nada no improviso. Tava tudo ali muito bem organizado. Então, assim, até fizemos um mano a mano que vai ser publicado recentemente. Eu vou dar um spoiler pra gente votar no técnico do primeiro turno. E pra mim é muito Arthur Jorge, mas muito Arthur Jorge. Assim, e não é porque tá liderando. Não, muita coisa. Não é porque tá liderando. Se por um acaso o Flamengo tivesse passado, ou pode até passar, né? Pode até terminar primeiro turno. Cara, o que ele fez com o time do Botafogo é impressionante.